João capítulo 11 é o texto sobre o qual nós iremos meditar um pouco essa noite. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 46. Tá? João capítulo 11, do 1 ao 46. Eu vou começar lendo o versículo 1 e aí a gente vai ler alternadamente. Os irmãos lendo os versículos pares. Diz assim: Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã e a Lázaro. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam,
agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus chorou. Mas alguns objetaram. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Bem, questão que a gente lê esse trecho bem grande, para que a gente pudesse rememorar essa história. Acredito que é bem conhecida, né? A ressurreição de Lázaro. Está aqui relatada pelo apóstolo João, e é muito interessante, pois este é o último sinal, último milagre que Jesus realizou antes da sua morte. Pelo menos o último que a gente tem relatado, né? Este milagre não está relatado nos evangelhos sinóticos, como Mateus, Marcos, Lucas, mas aqui João relata a ressurreição de Lázaro. Agora, o primeiro milagre de Jesus foi feito em um casamento. Os irmãos devem se lembrar, né? Em Caná da Galileia, onde ele transforma água em vinho. E a seu último sinal, sua última grande obra antes da cruz é em um funeral, ou após um funeral. Para os judeus, esses dois eventos eram muito importantes. Talvez os mais importantes da vida de alguém. O casamento e o seu funeral. O momento que a pessoa morre. E assim concluiu Jesus a sua série de sinais que tinham um objetivo claro de demonstrar que ele era o Filho de Deus enviado ao mundo. Um pouco antes, a gente vê no capítulo 9, Jesus curando um cego e andando. A história diz ali que Jesus andava e os discípulos questionaram ele: Senhor, quem que pecou para que esse homem aí nascesse cego? Foi ele ou seus pais? E Jesus responde: nenhum nem outro. A doença desse é para que Deus seja glorificado por meio disso, para que as obras de Deus sejam vistas nele. Não sei tipo de crise que enfrentam os irmãos quando passam pelas dificuldades da vida. Mas uma que é bem comum e posso compartilhar até quem estuda filosofia, né? Eu fiz completei a faculdade logo no primeiro semestre, algo que é bem comum a gente ver, às vezes até no ensino médio. Acredito que o pastor Wilson talvez até já tenha dado para os seus alunos. O tal do paradoxo de Epicuro, que é um negócio bem espinhoso para a gente, muito antigo. Antes de Cristo já tinha esse questionamento. Muita gente às vezes joga esse questionamento para o cristão e acreditando que está inventando a roda ou que vai acabar com a fé. Mas é o seguinte:
Aquele questionamento, né? Se Deus, esse Deus que você crê, é bom, todo bom, bondoso. Se Deus, esse mesmo Deus que é bom, é todo poderoso, pode fazer tudo. E o mal existe, né? Como é que é? Deus sabe de tudo, Deus sabe também que o mal existe. Deus pode acabar com o mal, e ele é bom. Por que o mal existe? Isso é retrucado aí, colocado na nossa frente. A gente nem precisa conhecer Epicuro para que esse questionamento venha ao nosso coração. A gente lembra de Asaf, lá no Salmo 73, quando ele vê a prosperidade dos ímpios e ele, justo, tentando se purificar dia após dia, só tomando pedrada, né? Ele fala assim: só tomo castigo dia após dia, enquanto eu tento me purificar, de que adianta? E no fim, é, esse problema aí. Diante da morte, a gente pode se questionar isso. Diante de tragédias, e perguntar por quê Deus permitiu isso. Eu não quero fazer nenhuma dissertação filosófica aqui, mas acredito que esse texto de João 11 fala muito ao nosso coração. A gente vê aqui, a história já foi dita, eu não vou contar nenhum spoiler se eu disser que Lázaro ressuscitou no final. Vocês já sabem. Sabem que Jesus foi quem ressuscitou Lázaro. Mas queria pensar em algumas coisas aqui. Destacar alguns pontos que eu acredito até que João estava querendo destacar para a gente quando a gente lesse. Primeiro é que Jesus amava Lázaro. A gente vê isso sendo dito de maneira repetida. A gente vê no versículo 3, quando são enviadas, o texto não especifica quem, mas mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, avisar Jesus que não estava ali em Betânia, mas tinha se afastado para além do Jordão, porque os judeus estavam tentando matá-lo. Então ele se afasta, vai para longe, e elas mandam um recado: ó, Senhor, está enfermo quem? Aquele a quem amas. Versículo 5, de novo. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. O texto está preparando um terreno aí e uma verdade não pode ser questionada aqui. Jesus ama. E Jesus ama Lázaro, Jesus ama Marta, Jesus ama Maria. A gente vai lendo e vez após vez a gente vê isso sendo repetido. Seja por meio das pessoas testemunhando isso, como lá na frente, né? Jesus chora e no versículo 36 os judeus dizem: vede quanto o amava. Olha como que ele amava a Lázaro. Seja na forma em que ele lida com aquelas irmãs, né? A gente vê que João faz questão no versículo 2 de dizer quem é essa Maria. Maria não era uma figura desconhecida da igreja a quem João escrevia ali. Os leitores logo iam saber, porque uma história era muito repetida. Todo mundo que ouvia o evangelho tinha que saber uma história, que era a história de Maria, aquela que ungiu com bálsamo o Senhor e enxugou os pés com seus cabelos. Aquele gesto tão profundo, tão significativo que faz, é o gesto que João usa para identificar Maria. Maria, aquela que fez aquele ato. Que vai ser relatado lá na frente, tá? Ainda não aconteceu quando Lázaro é ressuscitado e tudo isso acontece. Ainda não tinha acontecido isso. Mas era de conhecimento já dos irmãos da igreja. João vai falar lá no capítulo 12, essa ocasião em que Maria unge Jesus. Então veja que Jesus ama. Jesus, ele logo de cara, quando recebe a notícia, ele diz: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Algum espertinho pode pegar e ler isso aqui, tá vendo? Jesus disse que não é para a morte, mas desce uns versículos aí e fala que Lázaro morreu. Jesus errou.
Será? É, Quando Jesus ouve essa notícia, ele diz isso. O texto reforça que o amor de Jesus por essa família, por esses amigos íntimos, e vale ressaltar, não eram apóstolos, eram discípulos que estavam chegados, mas era uma família que tinha um apego muito grande com Jesus. E então, no versículo 6 diz algo importante. Os irmãos podem ler juntos, versículo 6. Puder botar no data show? Aí. Quando, pois, que insensibilidade, alguém diria. Jesus recebeu a notícia daquele que ele amava. Se demorou. Jesus, aquele que curou doentes, dos mais diversos. Multidões iam até ele, ele curava, expulsava demônios. Sábado, que muitos queriam impedi-lo de fazer curas, ele curava porque ele dizia que o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas o seu amigo, a quem ama, Jesus decide demorar 2 dias ainda, esperar. O que acontece nesses 2 dias? O texto não fala, mas tem uns indícios aqui. Uma expectativa no coração de Marta, de Maria, talvez do próprio Lázaro. Será que Jesus vem? Será que ele está chegando? Se ele chegar a tempo, talvez ele cure a Lázaro. Por que ele está demorando? Por que ele ainda não chegou? Será que ele não se importa? O que aconteceu? Será que alguém roubou ele no meio do caminho? O que aconteceu? Jesus, meu amigo, eu conheço ele. Lázaro morreu. O que aconteceu, meu Deus do céu? Se Jesus estivesse aqui, não tinha acontecido. Jesus de propósito, tá? Ele de propósito espera. Mas ele amava. Disseram os discípulos, quando Jesus disse: Então, vamos lá, vamos para a Judeia. Chegou a hora, vamos para lá. Mestre, agora há pouco os judeus estavam querendo te matar. A gente lê ali o capítulo 10, finalzinho, a gente vê como que Jesus foi confrontado. Eles estavam querendo apedrejá-lo, porque ele tinha se feito igual a Deus. Ele disse: Eu e o Pai somos um. Então ele sai de lá e os discípulos ficam em crise. Como assim você está querendo voltar para lá? Jesus, o tempo todo, algo que vai aparecendo, não é só que ele ama, mas que ele tem uma missão e que ele não obedece à nossa agenda. É uma aplicação já, né, pra gente. Jesus, ele não obedece ao nosso calendário. Não tem como chegar e marcar igual alguns irmãos às vezes fazem, às vezes de uma maneira equivocada, ignorante. Hoje é o dia do milagre, culto do milagre. No dia, na sexta-feira, é o dia em que Jesus vai estar aqui e vai fazer um milagre. A gente não pode marcar a agenda para Jesus, o que ele vai fazer ou não, deixar de fazer. Ele diz, ele sendo a luz do mundo, ele diz que se alguém andar de dia, usando uma metáfora aqui, não vou me delongar nesse trecho, mas não tropeça, mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Ele controla o tempo, ele sabe o momento certo. A gente cantou no prelúdio aqui, Jesus nunca chega atrasado, mas ele demora às vezes. Isso às vezes fere o nosso coração. Não sei o que vem à sua mente quando eu falo disso, mas na minha mente, enquanto eu lia esse texto e pensava, várias situações
vieram à mente? É, desde a morte da minha mãe, em 2021, do acidente do Vitor, presbítero, que teve meu irmão recentemente, tem uma série de questionamentos que seriam possíveis. Do tipo, Vitor recebeu grandes livramentos. O pulmão tá perfeito. Não morreu. Não sofreu nenhum dano nos rins. Não perdeu nenhum membro. Mas sofreu um acidente. Jesus, se tu estivesses ali, meu irmão não teria sofrido acidente. Será? Jesus estava ali. Jesus protegeu que ele não sofresse os danos que poderia, mas permitiu outros danos. A gente pode ficar aqui, ó, questionando por quê? Qual a intenção de Deus em ver seus filhos sofrerem? Qual a intenção de Jesus ao deixar Marta e Maria esperando lá, em agonia, sofrendo? Qual a intenção de Deus em deixar a gente sofrendo? Enquanto a gente ora e pede, Senhor, tira de mim, afasta esse cálice. Deus livrou meu irmão, não deixou ele morrer. Não fez o mesmo com a minha mãe. Por quê? É, Deus, isso recapitulando, né? No próprio dia em que minha mãe morreu, a gente recapitulou o dia e viu desenho, como se estivesse desenhado no dia assim a mão de Deus ali guiando cada detalhe. Por exemplo, ele permitiu que eu estivesse junto com meu pai numa hora exata para que houvesse socorro, estivesse ali. Então a gente viu de maneira muito clara assim, por um instante poderia correr de um jeito muito ruim, mas ocorreu do jeito que Deus queria. Mas a mesma mão que estava guiando ali não quis segurar a vida da minha mãe. Deus quis. E aí eu poderia questionar. Recentemente teve o Paulo Pietro, presbítero, que é presidente do nosso presbitério, está internado, recuperando-se. E ele foi sequestrado, a igreja sabe, a gente passou um tempo e ainda está em oração. Mas ele e a sua esposa, a Berenice, estavam no, no banco de trás, enquanto os assaltantes, sequestradores estavam no banco da frente. Houve uma perseguição policial. Ontem eu e o pastor estávamos lá na reunião do presbitério. A gente conversou com o pastor dele, né, que é o pastor João Marcos. Está agora indo para outro campo. E ele falando, né, que o Paulo Pietro falou para ele que eles estavam juntos, abraçadinhos. E na hora que veio a perseguição, parecia que o carro estava voando. E ele mesmo jogou essa pergunta: como explicar? Os dois estavam juntos, o carro bateu, ela morreu, ele não. Os dois, 70 anos de idade. Dois condições muito parecidas. Deus deixou que a sua filha Berenice estivesse junto com ele agora e que Paulo Pietro continuasse entre nós. A gente vê, são muitos os casos que podem servir de um gatilho para a gente começar a se perguntar: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Jesus ele deu a resposta, e os irmãos sabem a resposta. Esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. Filho de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Marta, logo que encontra Jesus, ela fala: Senhor, se estiveras aqui, não terias morrido, meu irmão. Jesus fala: teu irmão há de ressurgir. E o texto fala, né, que os judeus eram muitos que vinham ali para consolar elas. Isso era basicamente uma obrigação do judeu quando acontecia de alguém morrer, tinha todo um ritual ali. E os judeus iam à casa dos parentes do falecido e consolavam, davam comida, ficavam apoiando ali. Eu imagino que Marta e Maria estavam ouvindo muito isso, porque é uma esperança que está no coração do judeu, de todo aquele que tinha a palavra, os profetas, de que Jesus, desculpa, até então não, né? Jesus eles estavam conhecendo agora, mas de que haveria a ressurreição, fim de tudo, haveria a ressurreição dos mortos e então eles se reencontrariam. Então eu imagino que Marta e Maria estavam ouvindo o tempo todo, né? Calma, Marta.
teu irmão há de ressurgir. E Jesus diz a mesma coisa. Marta, ela responde, eu sei, ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Jesus insiste, diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Ela responde de um jeito tão lindo, né? Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Outro lugar em que essa confissão é feita é lá na frente, né? Por Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus disse que essa é uma coisa revelada por Deus. Quando Jesus encontra com Maria, a mesma coisa. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Jesus, ele sabia que ele ia curar. Jesus sabia que ele podia curar. Ele sabia o que ele ia fazer. Mas no meio daquelas pessoas, o versículo 33 mostra que nem ele aguenta e desaba em choro. Ele vendo-a chorar e os judeus, todo mundo junto, agitado, ele começou a se agitar, por ver. Na hora que ele vê onde tinham sepultado seu grande amigo a quem amava, ele chora. E aí outra pergunta que vem pra gente, por que ele chora? Tem motivo pra chorar? Você não tem motivo pra chorar, não. É Deus, você vai ressuscitar ele daqui a pouco, você sabe, você pode fazer qualquer coisa. Foi você que escolheu deixar ele morrer. Pra que chorar? A gente nem é Deus, né? A gente nem tem essa capacidade, muitas vezes a gente bota esse peso no irmão quando ele tá chorando. Como se, por que você tá chorando? Não tenho que chorar, não. Morrer é lucro. Não chore. Jesus chorou. Naquela época ali, os gregos, os romanos, eles tinham o ideal de ser imperturbáveis. E hoje em dia tem uma onda de um pessoal que gosta de filosofia, sei lá, ou de coach, seja lá, do estoicismo, e busca basicamente que você seja imperturbável, inatingível, que tudo que acontece com você não te atinja de jeito nenhum. O pastor passou aqui, pisou no pé do Wagner, e o Wagner tá aqui. Dedo sangrando, tem que decepar o membro para não morrer gangrenado. Tá aqui. Não aconteceu nada, sou imperturbável. Não. Jesus, sendo Deus e sendo plenamente homem, chora. Chora pelo seu amigo que morreu, chora por compaixão pelas pessoas que amava, que viu chorando, chora pela miséria que o pecado trouxe para esse mundo. E quem somos nós para sermos diferentes? Alguns começaram a perguntar, olha esse questionamento. Uns disseram, olha como ele amava, e outros fazem aquele questionamento que eu falei no começo, né? Mas ele não podia fazer que ele não morresse? Afinal de contas, ele abriu agora há pouco lá os olhos do cego. Ele podia. Então, como assim ele amava? Jesus agitando-se, novamente ele vai. E aqui os irmãos sabem o que acontece. Ele manda tirar a pedra, ele ora a Deus. Antes mesmo que Deus respondesse ele já agradece, porque ele tem um propósito muito claro de dizer para que a multidão visse, para que eles creiam que ele foi enviado. E ao dizer a palavra Lázaro vem para fora, faz questão de dizer por meio da sua palavra para trazer vida a alguém que jamais poderia responder a uma ordem, está morto. Mas o evangelho faz isso, ele meio que quebra e inverte as coisas e vai bagunçando a nossa cabeça mundana de ver as coisas. A mesma palavra que disse haja luz e houve luz, disse Lázaro vem para fora e Lázaro morto, todo
atado, enrolado em panos, começa a andar numa cena talvez assustadora, talvez maravilhosa, ou as duas coisas juntas. Sai e Jesus manda desatar. Muitos creram, outros foram fazer fofoca para os fariseus que agora estavam planejando matar Jesus por causa disso. E assim é também, todo aquele que ouve o evangelho e vê a palavra, que ouve a palavra, ali eles viam e ouviam a palavra encarnada. Mas todo aquele que ouve hoje a palavra de Deus tem duas respostas a dar. Ou crê, ou se volta em oposição contra o Cristo. Cristo bendito que ama, que traz vida, que é a ressurreição e a vida, como ele diz. Que se compadece, que chora. Esse Cristo também é odiado, e é odiado a ponto de ser levado à morte. E viver uma história parecida, né? Ele morre e ressuscita ao terceiro dia. Muito interessante que diante da... Eu já estou caminhando para o final. Eu sempre tento pregar pouco. Falei hoje para minha esposa, vou pregar 25 minutos. Ela falou 30. Já bati 30. Mas... Marta, quando Jesus fala para tirar pedra, ela fala, ó, cheira mal, faz 4 dias. 4 dias já tinha decomposto uma boa parte ali do corpo já estava cheirando mal. Mas Jesus ele responde algo. Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? E essa questão da glória de Deus, ela é bem repetida, né? Desde o versículo 4, quando Jesus diz, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ele explica, para que o Filho de Deus seja glorificado. Que ele diz, não disse eu que se creres verás a glória de Deus? Quem quer ver a glória de Deus aqui diz amém. De que forma Jesus faz para mostrar a glória de Deus? No capítulo, no capítulo 12 já, no versículo 23, Jesus disse, respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora, está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. Outra coisa espantosa. Jesus mostra a glória de Deus, glorifica a Deus, e o Filho de Deus é glorificado do mesmo jeito que um grão de trigo ou uma semente cai na terra e morre para dar fruto. Jesus é glorificado quando ele está sendo açoitado, maldito. Jesus é glorificado quando está carregando uma cruz. E eu fico pensando, talvez, a gente olhando para Jesus, cumprindo essa obra para a qual ele veio, a gente olhando confuso e Jesus falando: eu não te disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? A gente ficando cada vez mais confuso. Mas espera aí, será que ele vai lançar um raio laser de cima da cruz, matar todo mundo e mostrar a glória de Deus? Ele continua.
e é pregado na cruz entre dois ladrões, ele continua a dizer: eu não disse para você que se você cresce, você veria a glória de Deus? Até que ele diz: está consumado e morre. E a luz do sol até se apaga por um tempo. Todo mundo fica confuso, todo mundo fica triste. Os discípulos se escondem cheios de medo. Mas é precisamente com esse propósito que eu vim, Jesus diria. E a gente sabe que é terceiro dia ele ressuscita. E naquele ato de morte, né? Que foi planejado com maldade pelos judeus, pelos romanos. Caifás, ele, com uma intenção má no coração, ele diz: vocês não sabem de nada. Lá no versículo 49 e 50 do capítulo 11, ele fala: vocês não sabem de nada. Vocês não estão percebendo que é melhor que morra um homem para que o povo não pereça. Dizendo: a gente tem que matar Jesus, senão vai dar ruim. E o texto diz: ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. De fato, Jesus precisava morrer, mas com um propósito diferente do que Caifás pensou. Para a salvação. Para que nós pudéssemos ser unidos a esse Cristo, como vai ser dito mais para frente no Novo Testamento, de modo que a ressurreição dele é nossa. Se a morte dele também é. Se nós morremos em Cristo, ressuscitaremos com ele. A vida dele de sofrimento e glória, ela é dada a cada um de nós. Deus vai fazer com que toda a nossa vida seja para a glória dele. O pastor leu agora há pouco no louvor, né? Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem deu conselhos a ele? Quem falou como é que ele tinha que guiar a história? Ninguém. Ele é soberano. Muitas vezes a gente olha a forma dele agir e fica confuso. Fala, não é desse jeito. Se o Senhor tivesse aqui, não ia ser desse jeito que ia acontecer, não. Mas ele tá. E é daquele jeito. A nós não nos cabe questionar, mas entender que o nosso lugar é outro. É de tomar a cruz e segui-lo. Tem uma frase que é conhecida, uma voz antiga, Teresa de Ávila, né? Uma santa católica. Aí, nem entrar no mérito aqui, tá? A gente não tem considerado, a gente não considera a Igreja Católica uma igreja verdadeira e tudo mais. Mas ela diz uma frase interessante que ela fala: Senhor, se é assim que o Senhor faz com seus amigos, não me espanta que o Senhor tenha tão poucos. Basicamente isso. E talvez isso tenha uma verdade, ressoe no nosso coração. Talvez é por isso que são poucos os que entram, porque a porta é estreita. Tanto que Jesus, às vezes, quando via alguém muito empolgado falar com ele, eu vou te seguir até a morte. Aí Jesus fala, pensa direito, cara. Pensa direito. Tem que se negar a si mesmo, tem que carregar a cruz. O caminho é de morte. Deus vai ser glorificado nisso. De um jeito que nos espanta, de um jeito que Deus, como a gente falou, revela um grande amor. Que amor? Mas às vezes revela uma demora, deixa a gente sofrer de propósito, se compadece do nosso sofrimento. E até que dá para entender, né? Porque ele mesmo sofreu. No fim, a vida dele é a nossa. A gente não tem muito o que esperar. Sombra e água fresca, sempre não. Jesus não obedece à nossa agenda, como eu disse, nossa demanda, nossa urgência, aquilo que a gente planeja.
mas Deus está cumprindo o seu propósito e ele será glorificado. É isso que tem que ficar no nosso coração. Não questionar o amor dele, mas nos agarrar a esse amor, igual Maria, que não fingiu que não tinha uma crise no coração dela, mesmo amando Jesus. Falando, glória a Deus, obrigado porque o meu irmão morreu. Maria chegou e se jogou nos pés de Jesus e falou, Senhor, por quê? Se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. E é isso que a gente tem que fazer também em muitos momentos. Mas se crermos, veremos a glória de Deus. E nós vimos em uma cruz sangrenta, que hoje nos traz vida. Então eu não sei o que você tem passado, os irmãos têm passado, mas lembre-se, Jesus te ama, Jesus te deixa sofrer, Jesus se compadece, ele tem um propósito que vai além daquilo que a gente consegue imaginar muitas vezes, mas é para a glória dele. Nós só temos que crer e segui-lo. Se você não crê, creia. Porque quem crê nele, ainda que morra, viverá. Quem não crê, ainda que viva a melhor vida aqui, morrerá eternamente.